Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentá-los aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Também Jesus chega, em dado momento, a se referir à cura que tivera auxílio Naamã lá no Antigo Testamento. E é diante desta cura que nos pomos agora. Ele era estrangeiro e soubera que Eliseu poderia fazer algo por ele, como que tirar-lhe toda a lepra. Qual o leproso que quereria viver com tal enfermidade, que segundo a religião associada estava essa lepra ao pecado grave que a originou? Que homem queria trazer consigo em sua carne, de maneira tão visível, aquela que era o resultado do seu horrendo pecado, tão horrendo que seu corpo era carcomido e se tornava fétido? Naamã precisava de socorro. Já tinha recorrido a inúmeros recursos. Nenhum, porém, deu-lhe a cura que ele queria, buscava. Então foi a Eliseu. Mas Naamã se sentiu diminuído, humilhado, é verdade. Ele pensou que, pelo cargo que ocupava, pela posição social que tinha, melhor tratado seria por Eliseu. Eliseu, no entanto, fê-lo dirigir-se ao rio, assim como todos lá que da cura precisavam. Não bastasse dirigir-se ao rio, onde todos mergulhavam, fazê-lo 7 vezes. Naamã se recusou a princípio, mas foi um seu servo que lhe disse: Senhor, se ele te pedisse algo hercúleo, como que estratosférico, extraordinário, tu não farias para a tua cura? Pois é, ele está pedindo algo tão simples: que mergulhes nas águas do Jordão. Tu não podes fazer isso, Senhor? E ele então foi até lá, mergulhou e ficou curado. A sua pele parecia de uma criancinha. As feridas todas se fecharam, como se nunca tivesse ele sido acometido pela lepra. E então quis deixar um presente a Eliseu. E Eliseu se recusou a recebê-lo. Foi então que Naamã teve a ideia: ok, se tu não queres um presente meu, aceita, porém, este pedido que este teu servo aqui te faz. Concede-me a terra que 2 jumentos conseguem carregar, e eu a levarei comigo, para que lá, na minha pátria,
eu possa adorar em solo santo, não qualquer Deus, o Deus de Israel. Olhem que lindo! Noutras palavras, queridos, Deus não está para aceitar aí os nossos presentes, quaisquer que sejam, e por mais valiosos que se ponham para o mundo. É como se Eliseu dissesse a Naamã: presente? O que fará Deus com estes presentes? Tu queres oferecer o quê? Um animal? O que fará ele com esse animal, se de todos os animais dono é? O que Deus quer, Naamã logo captou. Deus quer ser adorado, ser adorado. E foi o que Naamã passou a fazer desde então. Levou consigo aquela terra, certamente debruçou-a no espaço que queria, e sobre ela fez suas orações a Deus. Deus quer ser adorado. O maior presente que a Ele podemos dar é a nossa santificação. Santifiquemo-nos, e isso agradará a Deus, mais que quaisquer palavras, mais que quaisquer sacrifícios pontuais na vida nossa. E lá está agora Jesus, entre a Samaria e a Galileia, seguindo para Jerusalém, entrando, no entanto, num povoado. Aproximam-se 10 leprosos que param diante dele. Mas antes de tocar nesse assunto, melhor voltar a Naamã e dizer-lhes ainda, filhos e filhas: Eliseu curou Naamã, que era sírio, portanto estrangeiro, e não curou os tantos leprosos israelitas que foram até ele. Por que será? Porque talvez lá os do povo de Deus tinham esta certeza de que eram merecedores da graça e por isso poderiam cobrar de Deus a cura. Mas ninguém cobra nada de Deus. A Ele oferece o coração transmudado, convertido, agora afável, gentil, solícito. Então, lembremos-nos só, nesta primeira página, no Antigo Testamento, Naamã, estrangeiro, fora curado. Os todos mais leprosos, que eram do povo escolhido de Deus, não foram curados. Ok, e agora no Santo Evangelho, 10 leprosos se aproximam, vêm caminhando na direção de Jesus, param e então gritam por compaixão, para que Jesus se compadecesse deles, porque a lepra os machucava e ainda gerava o desprezo. Desprezados que eram pela família e pela sociedade, viviam à margem, isolados. Isso dói. O desprezo dói. E gritaram a Jesus para que se compadecesse deles. Jesus então diz: ide, apresentai-vos aos sacerdotes. O que pensaram aqueles leprosos nessa hora? Estavam certos de que Jesus os curaria, e por isso já os estavam mandando aos sacerdotes, que haveriam de constatar a cura, tirar-lhes o pesado fardo do isolamento, reintegrá-los à sociedade e declará-los puros pela religião. Ou pensaram os 10 leprosos: que desprezo da parte desse Jesus, né? Ele nos manda ir e nos apresentemos aos sacerdotes como que zombando de nós. O fato é que, à medida que se afastavam, à medida que caminhavam, a cura se dava. Enquanto caminhavam, ficavam curados paulatinamente de sua lepra. Um dos homens, agora curado, então percebe-se curado e volta para agradecer a Jesus. Talvez pensemos: aqueles 9 que não voltaram, que ingratos. Sim, mas então não foram só eles os ingratos, porque Jesus curara muita gente, e tendo curado muita gente, não tinha esses todos ao seu redor todo o tempo.
após a cura operada. Quantos iam a Jesus, obtinham a cura e sumiam, desapareciam, satisfeitos que estavam com a cura física. Agora esses 9 que não voltaram, que prosseguiram a viagem, estavam mais que satisfeitos com a cura física. Finalmente, nada em seus corpos, nada capaz é de levantar asco, nojo nas pessoas, e podem muito bem agora se misturar a elas. Mas aquele que volta, detalhe, é estrangeiro, é samaritano. Lembremos-nos de Naamã, sírio, único curado, e aqui, embora curado, esse samaritano, com outros 9, só ele volta para agradecer. E chegando perto de Jesus, joga-se aos seus pés, prostra-se com o rosto em terra. E Jesus vai dizer-lhe: levanta-te, vai, tua fé te salvou. Aqui nem vou entrar no detalhe da pergunta que Jesus fez: mas onde estão os outros 9? Não foram 10 os curados? Apenas ele, um estrangeiro, que volta para agradecer? Vamos ficar com este paralelo então, do que acontece na primeira cura, ali com os 10 leprosos, e com a segunda cura, com aquele samaritano. Vamos fazer uma breve passagem e eu encerro a homilia. Notemos, os 10 vão ao encontro de Jesus e param e clamam por compaixão. O samaritano, que fora, percebera-se curado e agora volta, para diante de Jesus, não clama por compaixão. O que faz ele? Prostra-se, contempla-o, adora-o. Lá, quando param e gritam compaixão, Jesus diz: ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Aqui, já curado, Jesus olha para o samaritano e diz: vai, tua fé te salvou. Observe, são os mesmos movimentos e as mesmas ordens: parar diante de Jesus, clamar, depois parar diante de Jesus, prostrar-se. Jesus lá, vai, e aqui, vai também, mas agora tua fé te salvou. O que isso significa? Que podemos nos contentar com a cura física, com aquele mal que agora nos deixou, ou podemos ir além, voltar e agradecer a Jesus e dele obter ainda maiores favores, com a libertação do nosso pecado, com a força que precisamos para resistir ao mal e obter de Jesus a salvação, para que não passemos pela segunda morte. Sabem disso, né? São 2 as mortes, ou seriam, não fosse Jesus: a morte aqui e depois a morte para a vida eterna junto de Deus, vivendo completamente isolados dele. Mas Jesus não quer morramos, ele veio nos resgatar para o Pai, e esse processo começa aqui, curando-nos ele da nossa lepra. Olhando para a segunda leitura, lá está a carta de Paulo a Timóteo. O que diz ele? Que está sofrendo as algemas por causa do Evangelho, mas embora ele esteja algemado, a palavra não está. O que ele quer dizer com isso? Que embora algemado, ele pode dar testemunho do reino, ele pode proferir a palavra, difundi-la, mesmo algemado, porque ele é livre para fazê-lo e não se detém por meras amarras. Ou seja, mesmo algemados à nossa lepra, à nossa doença física, mesmo algemados, atados por grilhões que nos apertam o corpo, a palavra não está algemada e precisamos dar dela testemunho, assim, na doença que sofremos,
nessa dificuldade atual, porque passamos em meio aos dissabores que nos chegam, ou mesmo sobre essa tempestade que agora nos cai. Então, embora acometidos de uma lepra que fere o corpo, de uma doença que fere as nossas estruturas, a palavra não pode ficar algemada e temos de proferi-la, ainda que nossos lábios não possam fazê-lo, porque existem meios outros de fazê-lo. É o testemunho, é o amor, é o jeito como lidamos com as coisas e com as pessoas, é o modo como nos referimos a tudo, é o modo como interagimos com todas e quaisquer realidades, e como, claro, diante de Deus nos apresentamos. Naamã levou consigo a terra, para não adorar a Deus em terra estrangeira, senão naquela porção de terra que trouxera consigo. E nós, em que solo santo nos pomos e ali nos ajoelhamos para bendizer a Deus e glorificá-lo? Que seja o solo santo do coração nosso, porque se estiver em vago de pecado, tiremos esse pecado, gritemos ao Senhor para que tenha compaixão, livre-nos Ele dessa lepra, mas não simplesmente partamos ingratos, voltemos e com Ele fiquemos. Que tal? Porque assim, para encerrar, iremos além da cura física, chegaremos à salvação que o Senhor já nos mereceu, mas que espera escutar de nós, dos nossos lábios, esse pedido.